A Justiça de Israel decidiu prorrogar por mais 2 dias a prisão do brasileiro Thiago Ávila, detido após participar de uma missão humanitária com destino à faixa de Gaza. Durante o período de detenção, Ávila enviou uma carta à filha na qual denuncia a situação vivida na região, classificando-a como um genocídio infantil. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, a situação lá em Israel tá terrível, né? A gente parece até que esqueceu um pouquinho do que tá acontecendo lá, saiu um pouco das notícias, mas o genocídio não parou. Então, né, não parou e o Tiago Ávila ele faz uma denúncia, Sofia, que é de cortar o coração. Uma coisa é a gente saber que em guerras as crianças, os idosos, as mulheres sofrem todo tipo de violência. Outra coisa é um relato que traz essa violência como ela é. Inclusive, o Tiago Ávila ele cita na carta para a filha dele, a querida Teresa, né, como ele a chama, que crianças, por exemplo, estão passando por procedimentos cirúrgicos de amputação sem anestesia. É nesse nível, Sofia. Eu vou te pedir para trazer o Vida, que vai falar sobre a nova prisão do Tiago Ávila, extremamente corajoso, e a gente precisa se lembrar que, mesmo com o final do genocídio oficial do povo palestino, os palestinos ainda precisam de todo o suporte e ajuda, e precisamos da ideia de reconstruir a nação, reconstruir a Palestina. Não é apenas, está tudo certo, a gente não tem mais guerra e sabe, não tem mais o domínio oficial de Israel e está tudo lindo. E não é assim. Israel ainda comanda e, de acordo com Tiago Ávila, imagina, é o que a gente já sabe que acontece, né, Sofia? Tem uma série de infrações e violências para contra o povo palestino, porque é isso que eles querem a limpeza étnica, eles querem o genocídio daquela população mesmo, gente. Vou te pedir para trazer o vídeo, por favor, Sofia. Um tribunal israelense autorizou neste domingo prorrogar por 2 dias a detenção do brasileiro Tiago Ávila e do ativista espanhol-palestino Saif Abu Keshek, ambos integrantes de uma flotilha que seguia para Gaza. O brasileiro e Abu Keshek compareceram neste domingo perante um tribunal de Ashkelon, a 60 quilômetros de Tel Aviv. Eles são acusados por Israel de terem vínculos com uma organização sancionada pelos Estados Unidos. O tribunal prorrogou a detenção por 2 dias, declarou Miriam Azen, da Organização de Defesa dos Direitos Humanos Adalah. Segundo ela, as autoridades israelenses tinham pedido 4 dias de prorrogação. A ONG informou que o promotor apresentou uma lista de supostos crimes cometidos pelos dois, entre eles assistir o inimigo em tempos de guerra e pertencimento a e prestação de serviços a uma organização terrorista. Mas os advogados da organização questionaram a jurisdição do Estado e denunciaram o que consideram sequestro ilegal. A flotilha, formada por mais de 50 embarcações, zarpou de França, Espanha e Itália com o objetivo de romper o bloqueio israelense em Gaza e levar suprimentos ao devastado território palestino. As forças israelenses as interceptaram em águas internacionais em frente à costa da Grécia na madrugada de quinta. Segundo Israel, 175 ativistas foram detidos. Tiago Ávila e Abu Keshek foram levados a Israel para serem interrogados. O Ministério das Relações Exteriores de Israel acusa os dois ativistas de terem vínculos com a Conferência Popular para os Palestinos no Exterior, conhecida pela sigla PCPA, uma organização sancionada pelo Departamento do Tesouro americano. O governo em Washington acusa a PCPA de agir clandestinamente em nome do grupo islamista palestino Hamas. O Ministério das Relações Exteriores israelense afirmou que Abu Keshek é um membro de destaque da PCPA e que Ávila está vinculado à organização e é suspeito de atividades ilegais. Sofia, vamos resumir. Primeiro, obrigada aí pelo resumão do Estadão, mas vamos resumir qual é o crime do Tiago Ávila? É tentar levar medicamentos, água potável e comida para pessoas famintas com sede sem medicação. Precisamos falar sobre isso.
O resumo é exatamente esse, gente. A flotilha ela não está levando nada além dos insumos básicos para a população palestina. A gente não está falando de ouro, a gente não está falando de alimentos é, chiques, sabe, alimentos supérfluos, a gente não está falando aqui de nada além do básico, do básico, do básico, porque os palestinos estão com fome. E aí, se alguém tinha alguma dúvida disso, Sofia, o Tiago, né, como foi dito aqui já no comecinho, ele escreve uma carta para a filha. Vou te pedir para colocar na tela, por gentileza, a matéria que traz a carta do Tiago. Gente, é uma carta que, para quem tem o mínimo de sensibilidade, para quem ainda acredita minimamente na humanidade, é de cortar o coração, tá? Aqui o Terra faz um resumo nessa carta, né, que o Tiago ele envia à filha, é uma carta aberta. Tem uma coisa, tá, Sofia? Nas imagens que a gente acabou de mostrar, é possível ver o Tiago, né, preso ali, sendo levado de um lado para o outro. Algumas entidades até sugerem que possa acontecer aí a tortura do Tiago nesse momento, do Tiago Ávila. E, mais uma vez, não é apenas o Tiago que está preso, outras pessoas seguem presas também com ele. A matéria, na carta que ele escreve, ele fala exatamente o seguinte. Deixa eu só pegar aqui o trecho do começo da carta. Querida Teresa, sinto muito por não estar em casa com você agora. Infelizmente, seu pai, sua mãe e tantas pessoas ao redor do mundo compreenderam a tarefa histórica que temos a responsabilidade de cumprir. E aí ele diz, né? Quando você crescer, sua mãe lhe contará que seu pai foi um revolucionário e que, mesmo diante das pessoas mais terríveis do mundo, Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Itamar Ben-Gvir, ele permaneceu firme em sua crença na construção de um mundo melhor. E aí ele diz, por favor, não se esqueça da Palestina. E nessa carta, ele denuncia o que acontece na Palestina contra a população. E a gente já tem a denúncia, inclusive denúncia em Haia, né? De Netanyahu e Donald Trump em relação a crimes de guerra. No caso de Netanyahu, especificamente, a fome é utilizada como um crime de guerra. Além de bombardeios a comboios humanitários, de prisão de organizações e líderes que estão tentando levar o mínimo. E eu sempre, Sofia, que eu falo da Palestina, eu lembro daquele caso, daquela matéria que a gente falou aqui no Meteoro, a gente gravou um vídeo sobre aquilo, que foi a ajuda humanitária chegando em caminhão. Se não me engano, foram 2 caminhões ou foram 3 caminhões, e os palestinos iam até esse caminhão tentar pegar alguma coisa, comida, água, gente. E os israelenses, através das grades, das cercas, eles atiraram e executaram vários palestinos, sabe? Inclusive, se não fosse imagens aéreas feitas por drone, a gente nunca saberia desse tipo de violência que acontece. E daí a importância para mim, né, que não vivi algumas guerras, acompanhar e conseguir acompanhar esta guerra com a transmissão como ela vem sendo feita, e ainda assim tendo pessoas que estão ignorando, que na verdade eu não posso nem chamar de guerra, perdão, não é nem guerra. A Marisa traz aqui, acompanha esse É genocídio. genocídio. É genocídio. Não é guerra, né? Acompanhar o genocídio, como ele foi transmitido, ele segue sendo transmitido, é extremamente assustador, porque a gente está falando, estamos no século XXI. Na teoria, já éramos para termos superado a barbárie, mas cada dia aparece algo que faz a gente acreditar que a humanidade não tem solução, Sofia. E eu sinto muito terminar esse corte assim, mas o Tiago e os outros ativistas que estão nessa luta são o que faz a gente ainda ter um pouco de esperança. A gente espera que o Itamaraty siga mediando e que o Tiago volte para casa bem, e que ele siga sendo, inclusive, alimentado, que ele consiga beber água, que ele não seja torturado nas prisões de Israel, porque sabemos que o histórico não é positivo, Sofia. É isso. Olha, Dai, eu vou dizer que você diz que faz a gente perder o fé na humanidade. Eu sempre vou no caminho lá do Franz de Waal, que fala, né, que da face de Janus, né, do ser humano. A face de Janus é se referindo ao deus romano lá que tinha 2 rostos, um de cada lado da cabeça.
no sentido que o ser humano é ao mesmo tempo capaz das maiores atrocidades e dos maiores atos de bondade também. E essa notícia que a gente está dando, eu acho que é um excelente exemplo disso. A gente está falando de uma das maiores atrocidades que nós estamos vendo no nosso tempo, que é o genocídio do povo palestino por Israel. Mas quando a gente pensa não só no Thiago Ávila, mas na própria flotilha Samud, Global Samud, quando a gente pensa nas pessoas que estão botando a sua vida, que poderia muito bem estar aqui no Brasil, cuidando da sua família, etc., mas que colocam a própria vida em risco para tentar fazer o que for possível, né? Mesmo que não seja possível parar o genocídio, fazer o que for possível para chegar lá, é uma demonstração de que a humanidade não é só ruim, que existe esse outro lado, essa outra face, né? Então, como você falou muito bem, né? Isso dá um pouquinho de esperança, dá um pouquinho de, ok, ainda existe alguma coisa sendo feita, né? Porque eu acho interessante a gente pensar que quando a gente pensa, sei lá, no Holocausto, e nós aqui no Brasil, a gente pensa no Holocausto, a gente pensa no extermínio do povo judeu pelos alemães nazistas, mas isso vale para outro fronte de guerra também, né? O que os japoneses fizeram com os chineses, que foi tão ruim quanto, se não pior. A gente fica pensando como é que é possível terem feito isso, como é que é possível, como que as pessoas se calaram diante disso, como é que as pessoas apoiaram isso. E agora a gente tá vendo. A gente tá vendo acontecer de novo. Dessa vez, o povo oprimido se tornou o opressor, né? E a gente tá vendo, sim, as pessoas apoiando, as pessoas se calando, mas a gente também tá vendo que essa omissão e esse apoio nunca é completo. Sempre existem aqueles que se opõem. E, de novo, isso dá um pouquinho de esperança. Só um pouquinho, mas dá. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Eu vou tirar a Dai rapidinho aqui para dar uma avisinha para vocês. Eu sei, esse corte é pesado, mas a gente tem que falar aqui de algo que pode deixar um pouquinho menos pior o dia depois de vocês verem isso. Estamos falando aqui do Café do Meteoro, gente. O Café do Meteoro, nosso café que nós criamos aqui em colaboração com a Vero, que vocês podem comprar lá no site deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário pinado. É um café de pontuação 84, ou seja, um café super especial, com notas aí de chocolate ao leite ou caramelo, ou seja, é um café um pouquinho mais adocicado, né? Um saborzinho um pouquinho mais adocicado para limpar um pouquinho o palato depois dessas notícias. E que vocês podem comprar exclusivamente através do site da Vero. Vocês podem entrar no link e comprar lá o café. Vocês vão receber esse café super especial e, de quebra, ainda ajudar a gente a continuar trazendo as notícias aqui para vocês. Mas tem uma opção melhor. A opção melhor, sabe qual que é? Assinar o plano anual da Vero, que daí vocês vão receber todo mês um café especial direto na casa de vocês. Todo mês um café diferente. Mas usando o cupom Meteoro, vocês levam de quebra, sim, vocês levam de brinde um café do Meteoro. Mas não só isso, levam de brinde um café do Meteoro, 3 cafés da linha todo dia, uma prensa francesa, um guia de preparo e uma garrafa térmica. Olha quantos brindes vocês recebem usando o nosso cupom, gente. Vale muito a pena, muito. Então entra no link e aproveitem para comprar o Café do Meteoro. É isso, gente. Agradeço a todos vocês que assistiram esse corte até o fim. E para o pessoal que está ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.